quando veio 23 de fevereiro de 2022, um ano e um mês depois, Breaking News. O presidente russo Vladimir Putin reconheceu dois novos países durante a noite, ambos são pedaços da Ucrânia, e ele comandou tanques e tropas russas para apoiá-los. Agora mesmo estamos seguindo grandes notícias internacionais. Os oficiais da NATO dizem que a Rússia oficialmente invadiu a Ucrânia. Durante a noite, mais ataques contra a Ucrânia, inclusive a capital, a cidade capital, Kiev. Os militares russos lançaram mais de 100 mísseis cruzeiro contra a capital, Kiev. Uma enorme explosão na cidade de Kiev, a segunda maior cidade Look at the depois de destruction Kiev. in Kharkiv, which is about the size Este of homem Philadelphia. estava tirando This guy was shooting a selfie video selfie when a quando missile míssil o struck. atingiu. Rubble rains down. Profecia de uma histórica guerra vindo à Terra cumpriu-se tragicamente em 22 de fevereiro de 2022 de uma forma totalmente literal. A Rússia atacou a Ucrânia. A Rússia alega ter destruído 83 posições militares. Eles atacaram de 3 lados, do norte, do sul e do nordeste. Isso mostra alguns momentos antes que Vladimir Putin anunciou que ele havia decidido conduzir uma operação militar especial. Enormes explosões acordaram todos em Kiev enquanto a missão russa acontece. Fogo caindo sobre os prédios residenciais embaixo. Filas de tanques foram vistos entrando na cidade. Uma horrenda cena de um celular mostra um tanque esmagando um carro. Há uma guerra histórica vindo à Terra. Eu vi uma guerra terrível vindo à Terra. Havia muita fumaça e bombas e mortes. Naquela guerra havia muito bombardeio, muita fumaça, muito tiroteio, muitos mísseis, helicópteros de ataque, aviões de combate. Foi simplesmente inacreditável.
As forças russas atacaram uma usina de óleo e de gás, desencadeando enormes explosões. O depósito de óleo lá está em chamas depois de ter sido atingido por um míssil russo. Esta é uma área que tem muitos campos militares e o prefeito da cidade diz que isso aconteceu a 18 milhas do centro da cidade, onde ele disse que um depósito de petróleo foi atingido. Exatamente como a profecia dizia, muitas explosões, muita fumaça. Now, on the outskirts of Kiev, a major fire has broken out after Russian missiles hit an oil terminal. Huge flames have been lighting up the night sky in the town of Vasilkiv, which lies some 40 kilometers south of the capital. Pela quarta noite, a Rússia fez guerra contra o seu vizinho. Este é um depósito de óleo ao sul de Kiev, com fumaça tóxica enchendo o ar. Naquela guerra havia grandes bombardeios e muita fumaça, muita bomba, muita explosão e muita fumaça. E muita fumaça. E muita fumaça. A profecia se cumpriu de uma forma aterrorizante. Naquela guerra havia grandes bombas, explosões e muita fumaça. Havia muita fumaça e muitas bombas, explosões. A guerra retornou à Europa nas primeiras horas desta quinta-feira. Tanques e tropas russas rolaram através da fronteira em uma invasão em alta escala à Ucrânia, momentos antes do presidente Vladimir Putin anunciar na televisão que ele iria lançar o que ele chamou de operação militar especial, que levantou um coro de condenação, dizendo que o Kremlin é responsável. Mas quando se trata de defender uma nação sob ataque, a NATO deixou claro que a Ucrânia está sozinha. Este 24 de fevereiro é um dia terrível para a Ucrânia, um dia negro para a Europa. É o presidente Putin que está trazendo a guerra de volta à Europa. Eu estou falando com vocês, o povo russo, como cidadão ucraniano. Nós somos separados por uma fronteira de mais de 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros, e agora há 200 mil dos seus soldados lá. E isso pode marcar o início de uma grande guerra no continente europeu. O único estado que é responsável pelo que está acontecendo agora é a Ucrânia, é a Rússia. A União Europeia e o seu povo apoiam a Ucrânia. Não há justificativa para tudo isso. Essa é a guerra de Putin. Putin escolhe a guerra. E agora ele e o seu país vão ter que suportar as consequências. Há uma guerra histórica vindo à Terra, uma guerra terrível vindo à Terra. Eu vi as forças de operação especial em ataque, havia muita fumaça e bombas e mortes. Eu vi muita guerra, muito tiroteio. Vocês testemunharam um confronto hoje do lado de fora de Kiev. O que aconteceu? E quais são as chances da Ucrânia manter controle da sua própria capital? Sim, foi espantoso, foi inesperado também. Este repórter, ele está reportando que quando ele ia fazer uma reportagem do lado de fora da cidade, that the Russian special forces, we understood, had been dropped there to seize in order to establish a bridgehead so they could bring in more forces. So we went there. Então nós fomos lá e em um checkpoint nós ficamos sabendo que os ucranianos tinham recuperado o controle. Mas então nós perguntamos para os soldados, quem está no controle agora? Ele disse, não, os russos estão no controle. Eu disse, mas onde estão os russos? E ele falou, nós somos os russos. E eles ficaram chocados, os repórteres, porque aí que eles viram as insígnias. E ele percebeu então que eles
estavam falando com uma força especial russa que tinham tomado posse daquela base. Quando eles, então, poucas horas eles tinham tomado conta daquela base em uma guerra muito feroz com helicópteros. Então ele disse que neste momento as forças ucranianas chegaram, então eles tiveram que se esconder e eles testemunharam isto, mostrando que a profecia descrevia exatamente muitos tiros, muito tiroteio, muitas armas de fogo. Neste momento, o próprio repórter da CNN estava instruindo os civis. Eles foram pegos de surpresa. Civis estão sendo atacados de surpresa. Profecia de uma guerra histórica vindo à Terra. Profetizado em 11 de janeiro e 31 de julho do ano de 2021, cumpriu-se com precisão de detalhes. Em 22 de fevereiro de 2022 e continua até hoje. Há uma guerra histórica vindo à Terra, uma guerra histórica, uma guerra terrível vindo à Terra, grandes bombardeios e muita fumaça, havia muita fumaça e bombardeios e mortes. Um ataque russo à segunda maior cidade da Ucrânia. A Rússia é acusada de usar armas cluster em áreas residenciais de Kharkiv, onde habitam 1,5 milhões de pessoas. Prédios incendiados, lares destruídos, mísseis. Prédios totalmente destruídos, mísseis enterrados em um playground e dentro de uma cozinha em um complexo de apartamentos. Os ataques da Rússia à Ucrânia estão intensificando. Aqui é Kharkiv, a leste da Ucrânia. Outra imagem mostra os questionamentos sobre a conduta russa. Este ataque deve ter sido feito por uma bomba cluster, que é banida por muitos países, mas não pela Rússia. Vladimir Putin está preparado para usar táticas bárbaras e indiscriminadas contra inocentes civis. A Ucrânia está acusando a Rússia de usar armas termobáricas, também conhecidas como bomba a vácuo, que suga o oxigênio do ar para produzir uma explosão em alta temperatura que vaporiza corpos humanos. A onda de impacto que essas bombas criam, elas duram mais do que os explosivos convencionais. Uma enorme explosão na segunda maior cidade da Ucrânia. Cidadãos chocados filmaram em choque. Isso veio depois que o embaixador ucraniano nos Estados Unidos disse que o Kremlin tinha usado bombas devastadoras que foram banidas da Convenção de Genebra. As bombas termobáricas ou explosivos a vácuo são chamadas de pai de todas as bombas. Elas sugam o oxigênio do ar ao redor para gerar uma explosão em alta temperatura. Elas podem vaporizar o corpo humano e foram desenvolvidas nos primeiros anos, primeiramente pela União Soviética e nos Estados Unidos nos anos 60. Eles usaram bombas a vácuo hoje, que é proibida pela Convenção de Genebra. As bombas a vácuo, elas acendem uma bola de fogo que suga todo o oxigênio ao redor. Essa é uma arma condenada pela Convenção de Genebra. Agora a cidade está cercada e manter uma cidade sitiada é crime de guerra.
Mas, mesmo que um crime de guerra tenha sido cometido pela Rússia, demora muito tempo para chegar na justiça. O nosso objetivo é proteger a Federação Russa das ameaças militares do Estado Ocidental que estão tentando usar os ucranianos em luta contra o nosso país. Eu gostaria de enfatizar que nós atacamos somente alvos militares com armas de alta precisão. A Ucrânia não se envergonha de usar civis pacíficos como escudo humano. Durante o final de semana, o líder russo Putin disse que colocou as forças nucleares em alerta máximo pela primeira vez em quase 50 anos, alegando e acusando os países da NATO de fazer declarações agressivas contra a Rússia. Vladimir Putin, ele está advertindo os países ocidentais contra a zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia. Ele disse, agora nós estamos ouvindo que há uma zona de exclusão aérea que vai ser estabelecida sobre o território da Ucrânia. É impossível fazer isso sobre o território da Ucrânia. Qualquer movimento nesta direção será considerado como participação no conflito armado. Lavrov, o ministro do Exterior Lavrov, alerta que a Terceira Guerra Mundial será nuclear e destrutiva. Ele fez uma advertência aterrorizante. На выходных днях семья президента Путина была эвакуирована в специальный бункер, подготовленный на случай ядерной войны. Этот бункер находится на территории Республики Алтай. Это на самом деле не бункер, а это целый подземный город, оборудованный по последнему слову науки и техники. Я надеюсь, вам это о чем-то говорит, если президент отправляет свою семью в этот бункер. There is a historic war coming to the earth. I have seen a terrible war coming to the earth. There was a lot of smoke and bombing and deaths. Big bombings and a lot of smoke and a lot of gunfire. A lot of war, a lot of gunfire, a lot of missiles, attack helicopters, the strike aircrafts, and it was just unbelievable. Kiev this morning is staring down the barrel of a Russian assault column that's reportedly up to 40 miles long. Satellite images confirm it's big, deadly, and dangerous, with hundreds of armored vehicles, tanks, and towed artillery, and that it's heading toward the capital of 3 million people. Russia seems to be changing tactics. So far, Russia has been using small group attacks with incursions into towns and cities, which the Ukrainian military has been able to repel with brave and determined resistance. What's coming looks more like old, blunt Russian siege warfare. It's already happening outside of Kiev, with Russian forces attacking Mariupol in the south, home to 500,000 people, with tragic consequences and disturbing images emerging. Satellite images show a Russian military convoy getting closer to Kyiv from the north. The head of the convoy most recently observed at an airport fewer than 20 miles from the city center. Yeah, very sobering images that are coming out this morning, giving an indication of the might of the Russian forces that are amassed just north of the capital, Kiev, and still heading down there. Those images show what we believe was a main armoured division yesterday that was certainly a few miles long. It's now put at more than 40 miles long. The fighter aircrafts, Hata hivyo niliona zile ndege za kivita, those Alpha Strike aircraft, they're called Alpha Strike aircrafts. zile ndege speciali kabisa za kivita.
The ones that strike, they go first into the enemy territory. Zile ambazo zinapiga zinaenda kwa haraka kabisa katika eneo la adui. Even those pilots, they go on what we call suicidal missions. Hata wale marubani wanaenda katika misheni ambazo zinaitwa misheni za kujiua. Because they are the ones who go normally and knock down the anti-aircraft missiles and all of them, the batteries, wherever they are. First of all, disarm them, knock them down. Kwa sababu hao ndio ambao wanaenda na kutegua yale makombora ya kivita. The anti-aircraft missiles and the batteries, wherever they are located, they are the ones that know them, and they go and knock them out first before the other fleet now come. Zile wao ndio ambao wanategua zile ndege ambazo ni za makombora. Hao ndio ambao wanaenda na kuzitegua kabisa kabla zije. This is an ABC News special report. Russia's full-scale invasion of Ukraine, the largest invasion of a neighboring country in Europe since World War II. The Russian military attacking from the south, the north, the east, taking out military installations and moving closer tonight on strategic cities. We saw fighter jets flying over the city this morning as emergency air raid sirens wailed. I have seen a terrible war coming to the earth. Lakini nimeona vita kali kabisa ambalo linakuja duniani. In fact, I saw the fighter aircrafts. Hata hivyo niliona zile ndege za kivita. Those Alpha Strike aircraft, they're called Alpha Strike aircrafts. Zile ndege speciali kabisa za kivita. The ones that strike, they go first into the enemy territory. Zile ambazo zinapiga zinaenda kwa haraka kabisa katika eneo la adui. Even those pilots, they go on what we call suicidal missions. Hata wale marubani wanaenda katika misheni ambazo zinaitwa misheni za kujiua. Because they are the ones who go normally and knock down the anti-aircraft missiles and all of them, the batteries, wherever they are. First of all, disarm them, knock them down. Kwa sababu hao ndio ambao wanaenda na kutegua yale makombora ya kivita. The anti-aircraft missiles and the batteries, wherever they are located, they are the ones that know them, and they go and knock them out first before the other fleet now come. Zile wao ndio ambao wanategua zile ndege ambazo ni za makombora. Hao ndio ambao wanaenda na kuzitegua kabisa kabla zije. Niliona hizo ndege za kivita zikienda. And then I saw the special operation forces in attack, the strike helicopters going also. Halafu nikaenda zile ndege speciali kabisa katika vikosi, zile helikopta za kulipua. The Russian invasion was launched with terrifying speed and against a wide range of targets right across the country. The long military build-up around Ukraine's borders finally unleashed by order of the Kremlin. Helicopter gunships, fighter jets, missiles, tanks, convoys of armored vehicles are all involved in what Russia calls a military operation. War zone! Охраняет, как комаров. And then I saw the special operation forces in attack, the strike helicopters going also. And
Then I saw the special operation forces in attack, the strike helicopters going also. The Lord spoke with me. I see a border dispute. I see a territorial dispute. I see a territorial dispute that is coming. One country trying to take part of another country, trying to annex part of another country, and they were saying, no, because they speak our language. Those people in that area speak our language. Those people in that area, they live like this, like us. They speak our language. I would like to reiterate that Ukraine is just not our neighboring country. It's an integral part of our own history, culture, and spiritual space. Ukraine, from the beginning and in its totality, has been created by Russia. In a lengthy televised address, a visibly angry Putin described Ukraine as an integral part of Russia's history, calling eastern Ukraine ancient Russian land, and said he was confident the Russian people would support his decision. Putin carved up Ukraine, which he described as a long-lost piece of Russia. Let me emphasize once again that Ukraine for us is not just a neighboring country. It is an integral part of our own history, culture, and spiritual space, he said. These are our comrades and relatives. We've seen Russia's attempts to change the borders of another sovereign country by force. What President Putin has said loudly and clearly, and has now demonstrated by the actions that Russia has taken, is that what this is about for him is Ukraine being absorbed in one fashion or another into Russia. He sees Ukraine as having no independent existence. He wants to reincorporate it into an empire. Yesterday, Vladimir Putin recognized two regions of Ukraine as independent states. And he bizarrely asserted that these regions are no longer part of Ukraine and their sovereign territory. To put it simply, Russia just announced that it is carving out a big chunk of Ukraine. Last night, Putin authorized Russian forces to deploy into these regions. Today, he asserted that these regions are actually extend deeper than the two areas he recognized, claiming large areas currently under the jurisdiction of the Ukrainian government. Who in the Lord's name does Putin think gives him the right to declare new so-called countries on territory that belong to his neighbors? This is a flagrant violation of international law and demands a firm response from the international community. I see a territorial dispute that is coming. One country trying to annex part of another country, and they were saying, no, because they speak our language. Those people in that area speak our language. Those people in that area, they live like this, like us. They speak our language. So I see a territorial dispute that is coming. I see the UN involvement. An emergency meeting called at Kiev's request. Members of the UN Security Council condemned Russia's move to recognize independence of breakaway regions in eastern Ukraine. In doing so, the US said Vladimir Putin had torn the Minsk agreement to shreds. The UN Security Council convened for an emergency meeting in New York last night.
Russia's actions were denounced by several council members, including U.S. Ambassador Linda Thomas Greenfield. He calls them peacekeepers. This is nonsense. We know what they really are. This move by President Putin is clearly the basis for Russia's attempt to create a pretext for a further invasion of Ukraine. It's too late, my dear colleagues, to speak about de-escalation. Too late. The Russian president declared a war on the record. Should I play the video of your president? Ambassador, shall I do that right now, or you can confirm it? Do not interrupt me, please. Thank you. Then don't ask me questions when you are speaking. Proceed with your statement. Anyway, you declared the war. It is the responsibility of this body to stop the war. So I call on every one of you to do everything possible to stop the war. We are seeing the greatest massing of troops, of missiles, of artillery, and of aircraft capability since 1945. It's clear that the Russian Federation's actions directly threaten this sovereignty, this territorial integrity of Ukraine. We all, each and every one of us, has an obligation to uphold the territorial integrity of other states, to oppose invasions, and to insist on the peaceful resolution of disputes. Russia's actions are an unprovoked violation of international law, of Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and a direct contradiction of the Minsk agreements. Russia's aggression not only threatens all of Ukraine, but every member state and the UN itself. Unfortunately, the fake reality Russia wants to create is already having real consequences for the people of Ukraine and for the world. To date, Russia's war in eastern Ukraine has already killed more than 14,000 people. Nearly 3 million Ukrainians, half of whom are elderly people and children, need food, shelter, and other life-saving assistance. And of course, ordinary Russians should be asking how many Russian lives Putin is willing to sacrifice to feed his ambitions. If Russia continues down this path, it could, according to our estimates, create a new refugee crisis, one of the largest facing the world today, with as many as 5 million more people displaced by Russia's war of choice and putting pressure on Ukraine's neighbors. What we can do together today is make clear that Russia will pay an even steeper price if it continues this aggression. The United Nations Security Council emergency session made it clear that Russia is waging this war on its own. Russia is isolated. It has no support for the invasion of Ukraine. President Putin chose to drop bombs on Kyiv, to force families to stuff their lives into backpacks and shelter in subway stations. But Russia vetoed a demand to immediately withdraw all troops. The measure will now be taken to the full 193-member General Assembly, where only a simple majority is needed to pass. A special emergency session of the UN General Assembly. All 193 member states will have the opportunity to express their views on the Russian invasion of Ukraine. The United Nations General Assembly session witnessed it was the first such session in 40 years, a rare emergency session, only the 11th in United Nations history. It opened with the members observing a minute of silence for Ukraine. Although Russian strikes are reportedly largely targeting Ukrainian military facilities,
We have credible accounts of residential buildings, critical civilian infrastructure, and other non-military targets sustaining heavy damage. This escalating violence, which is resulting in civilian deaths, including children, is totally unacceptable. Enough is enough. The Ukrainian ambassador accused Russia of killing hundreds of Ukrainians. The ambassador added that Russia is mounting an offensive while negotiations were still underway. Ukraine also called Russia's nuclear alert threat madness, quote unquote. President Zelensky today addressed an emergency session of the European Parliament. We are fighting just for our land and for our freedom, despite the fact that all large cities of our country are now blocked. Nobody is going to enter and intervene with our freedom and country. And believe you me, every square of today, no matter what it's called, it's going to be called, as today, Freedom Square in every city of our country. Nobody's going to break us. We're strong. We're Ukrainians. I'm happy that we have unified today, all of you, all the countries of the European Union. But I did not know, but this is the price that we'll have to pay. And it's a tragedy for me, a tragedy for every Ukrainian, tragedy for our state. I mean, this high price, very high price. Thousands of people who were killed. 2 revolutions, 1 war, and 5 days of full-scale invasion. He received a standing ovation. Compare that response to this. There was a mass walkout from the United Nations Human Rights Council during a speech by Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, during which he seemed to give a new justification for the invasion of Ukraine. Today, the dangers that Zelensky's regime poses to neighboring countries and international security in general have increased significantly after the authorities based in Kyiv started playing dangerous games linked to plans to acquire their own nuclear weapons. We cannot but respond to this real danger. UN has to take a very strong stance in defense of its own principles, of the UN Charter, because what Russia did to Ukraine is an attack on the UN foundations, on the foundations of our cooperation. Da nossa cooperação. É um ataque aos 192, exceto Rússia. Os 192 países. As mulheres ucranianas e as mulheres estão em perigo pelas bombas que a Rússia está lançando no céu. Esta repórter, ela é ucraniana e ela está confrontando o primeiro-ministro britânico pedindo proteção ao espaço aéreo. E ele falou, o que o senhor quer, primeiro-ministro? Que nós estejamos vendo todos eles morrendo quando a NATO poderia estar protegendo. Temos aviões, temos forma de defender o espaço aéreo. Mas a NATO não está querendo defender porque tem medo da Terceira Guerra Mundial. Mas, senhor primeiro-ministro, a guerra já começou, ela está dizendo. Ela falou, vocês estão com medo da Terceira Guerra, mas a Terceira Guerra já começou. Putin's children are in Netherlands. E ela está dizendo, vocês estão com medo. Quando tudo já está acontecendo. Eu estou vendo que os membros da minha família e a minha equipe, nós estamos chorando, nós não temos para onde correr. Isso é o que está acontecendo, primeira-ministra. E ele disse, eu estou muito consciente que nós não temos feito o suficiente como governo do Reino Unido para te ajudar da forma como você quer, e eu tenho que ser honesto a respeito disso. Eu estou falando de
de proteção do espaço aéreo. Eu já falei com Zelensky muitas vezes. Infelizmente, a implicação disso é que o Reino Unido teria que se envolver em derrubar aviões russos. Estaremos envolvidos em combate direto. Isso não é algo que nós estamos imaginando nesta hora. As consequências disso seriam muito difíceis de controlar. Ele disse: nós fomos defender o espaço aéreo, nós vamos nos envolver na guerra. E os dois mais poderosos profetas do Senhor comandaram a maior e mais rápida crise de refugiados na Europa. Eu vi muitas pessoas correndo, sendo refugiados, derramando suas coisas em campos de refugiados, procurando comida, abrindo latas, comendo sopa quente, e foi uma situação tão terrível. A Europa está experimentando a maior e mais rápida crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Até agora, 2 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia. Isso inclui 1 milhão de crianças. Enquanto a invasão russa intensifica, 2 milhões de refugiados fugiram do país, de acordo com as Nações Unidas. Agora, corredores foram abertos para evacuar os civis. Os civis ucranianos estão desesperados para fugir. Mais de 2 milhões cruzaram as fronteiras. Centenas de pessoas se abrigaram em uma estação de metrô para fugir, para se proteger daquelas explosões. A Cruz Vermelha e as agências de refugiados dizem que eles estão preparados para ajudar as pessoas a fugirem. A maior e mais rápida crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Exatamente como a profecia dizia. O profeta do Senhor viu sopa sendo servidos dos refugiados, jogando suas coisas em campos de refugiados ao ar livre e tomando sopa. Veja este vídeo. As pessoas empacotaram o que puderam e partiram, fugindo pela forma como eles puderam, em ônibus, carros, trens. Aos milhares eles correram para a estação de trem, tentando conseguir um lugar em qualquer trem que estivesse indo para o sul. Os guardas atiravam no ar para tentar manter a ordem, mas não funcionavam, porque este povo já está muito traumatizado. Foi caótico e desesperador, mas é assim que está acontecendo aqui agora. O medo do desconhecido é tão difícil para as pessoas. A Ucrânia está segurando o fôlego enquanto o mundo está assistindo. Todos os países vizinhos estão todos preparados para ajudar estes refugiados. Eu vejo muitas pessoas correndo, sendo refugiados, derramando suas coisas em campos de refugiados, e eles estão procurando comida, abrindo latas e tomando sopas quentes. Foi uma situação tão terrível. Centenas de voluntários estavam servindo sopa. Profecia de uma guerra histórica vindo à terra, comandada pela língua dos mais temíveis profetas antigos do juízo de Deus, que estão comandando o juízo de Deus na terra, agora, antes da vinda do Messias. Profetizado em 11 de janeiro e 31 de julho de 2021, cumpriu-se de forma literal e aterrorizante em 22 de fevereiro de 2022 até agora. Protestos aconteceram nas ruas de Moscou, mesmo com a ameaça de serem presos, e pedindo não mais guerra, não mais guerra. Imediatamente, protestos começaram através do mundo inteiro. Nos Estados Unidos, na própria Rússia, em Londres, as pessoas saíram às ruas gritando e demonstrando apoio à Ucrânia e condenando as ações do presidente russo Vladimir Putin. Esta cena igualzinha foi feita em Roma e no país de Geórgia. Dá uma olhada nisso, milhares protestando na capital, e eles estão gritando pelo fim da invasão da Rússia à Ucrânia.
Berlim, Alemanha, Santiago, Chile. E os mais temíveis profetas do Senhor disseram que estes protestos, esta gritaria que vai se levantar no mundo inteiro, é um sinal muito forte da vinda do Messias. É o mistério da iniquidade se desenrolando diante dos nossos olhos. Atenas, Grécia, no mundo inteiro, milhares de pessoas se reuniram para gritar contra esta guerra e exigir uma solução. USA, support Ukraine! USA, support Ukraine! USA, support Ukraine! Tel Aviv, Israel. Mais de 100 mil pessoas se reuniram para protestar contra a guerra. Berlim, Suécia. This is a deliberate, cold-blooded Este and é long-planned um invasion. plano deliberado a sangue frio que foi planejado há muito tempo. A respeito das mentiras e as negativas, as intenções do Kremlin são claras para todos verem. Putin é o agressor. Putin escolheu a guerra e agora ele e o seu país vão suportar as consequências. Este início da invasão da Rússia à Ucrânia vai nos obrigar a colocar sanções como resposta. Quem o Putin pensa que é para chamar países, que ele deu o nome de país, territórios que pertencem aos seus vizinhos? Isto é uma flagrante agressão contra as leis internacionais. O presidente Putin lançou a maior instabilidade à Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Hoje, o presidente Putin ele está cimentando o seu lugar na ala dos maiores vilões da Terra. Nós condenamos este ataque bárbaro e os argumentos cínicos para justificá-lo. É o presidente Putin que está trazendo a guerra de volta à Europa. Mais de 2.000 civis foram confirmados mortos, mas o número deve ser muito maior e isto é apenas o começo. Terrível e assustadora profecia de uma guerra histórica vindo à Terra, profetizado em 11 de janeiro e 31 de julho de 2021, cumpriu-se com precisão de detalhes, de uma forma horrenda, em 22 de fevereiro de 2022 e continua até hoje. Uma vila inteira da Ucrânia foi totalmente dizimada, aniquilada por ataques russos. Bombas
que destroem uma cidade inteira, como os poderosos profetas do Senhor já profetizaram para os países da Europa, que agora o Senhor decidiu julgar. Europa e Estados Unidos. Ele viu este tipo de míssil que destruiu esta vila inteira, vindo sobre a Europa e os Estados Unidos. Veja o que as bombas termobáricas fazem com o corpo humano. Dissolve o corpo humano. Apocalipse se cumprindo diante dos nossos olhos. O Messias está vindo, povo abençoado. Que vocês sejam sábios, que a sua sabedoria não fale nisto, porque lembre-se que a eternidade é um tempo muito longo. A vida nesta terra está sendo desmantelada. Em cada ocasião, quando eu venho até vocês e falo, vocês, nações da terra, vocês devem correr, se arrepender, correr, se ajoelhar e se arrepender, receber Cristo, serem santos e se preparar. A vida na terra, essencialmente, o Senhor está dizendo que Ele trouxe toda a terra debaixo da jurisdição das palavras da língua destes dois profetas. Isto é muito claro agora. Isto deve te fazer tomar com gravidade as minhas palavras e começar a se arrepender e se preparar para a vinda do Messias. Tudo que precisa ser falado, tudo que deve ser falado para preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias, eu já falei e eu tenho sido fiel para falar exatamente como Deus Pai instruiu. Que aqueles que têm ouvido se arrependam e preparem o caminho para a vinda do Messias. Obrigado, muito obrigado. Que o Senhor os abençoe. Que as nações se arrependam. Preparem o caminho. O Messias está vindo. Mega culto do meio da semana. O culto de celebração do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem sintonizados.
Os dois mais temíveis profetas do Senhor ferem a terra com um massivo tsunami. E tudo começou em 3 de outubro de 2021. Tsunami em Tonga. Profecia cumpriu-se em 2022. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo. O Senhor falou comigo a respeito de um oceano que está saindo. Eu vejo pessoas correndo. Há um tsunami que está vindo. Isso significa que haverá um terremoto que vai atingir o fundo de um oceano. E eu vejo pessoas correndo. Eu os vejo correndo para salvar suas vidas. E eu vejo o oceano saindo. E muitas pessoas correndo. O tsunami está perseguindo-os. E eles estão correndo, tentando trancar. Ele me colocou lá e eu corri pela minha vida com eles. Esta é a forma como o Senhor fala com seus servos. Então, depois de fazer isto, então o Senhor me trouxe para ficar perto daquele oceano. E Ele me pediu para ferir aquele oceano com o juízo do Senhor. Então, exatamente como eu vi o oceano perseguindo-os, o oceano começou a perseguir as pessoas estritamente pela palavra da minha língua. Eu passei o juízo do Senhor naquela nação e o oceano saiu. E aquelas pessoas são pessoas de pele clara. Aquela área são pessoas de pele clara. Então, uma tempestade severa que virá do oceano. Eu não sei se é um terremoto que atinge o fundo de um oceano ou se vem como uma tempestade, mas muitas pessoas estão correndo, eu estou correndo, o Senhor me colocou lá para correr pela minha vida junto com eles, eles tentando trancar suas lojas, suas casas, e as pessoas estavam correndo para salvar suas vidas. E novamente em 3 de novembro de 2021, eu vejo um tsunami vindo à Terra. E novamente, em 3 de dezembro de 2021, eu vejo um tsunami vindo à Terra em breve. E finalmente, em 15 de janeiro de 2022, um recorde de 3 meses depois, esta aterrorizante profecia se cumpriu de forma espantosa, quando os dois mais poderosos profetas do Senhor literalmente sacudiram o fundo do Oceano Pacífico. O maior, mais amplo e profundo oceano do mundo. E eles empurraram as pesadas águas do Oceano Pacífico, criando um tsunami, um massivo tsunami global no Oceano Pacífico, no Oceano Atlântico e no Mar Mediterrâneo. E as palavras deles literalmente capturaram todas as manchetes dos noticiários globais. This is CNN Breaking News. Nós começamos nessa manhã com Breaking News. Um alerta de tsunami foi liberado para toda a costa ocidental dos Estados Unidos. Um vulcão explodiu durante a noite no Oceano Pacífico. Veja este vídeo, mas imagens de satélite mostram uma onda, uma nuvem massiva. has already hit the largest island there, sending waves flooding into the capital, inundating the coastline. Inundaram toda a costa. Tsunamis were detected not just in the Pacific, but in the Atlantic, Caribbean and Mediterranean as well. A explosão gerou um tsunami não apenas no Pacífico,
mas no Atlântico e no Mediterrâneo. Uma série de eventos dramáticos começaram quando os cientistas detectaram um terremoto de 5,8 em Tonga. No dia seguinte, os cientistas registraram um segundo terremoto de 4,5 de magnitude. Então, o vulcão explodiu. Esta ilha praticamente desapareceu pela violência da explosão. Tsunami em Tonga 2022. Profetizado em 3 de outubro de 2021, cumpriu-se em 15 de janeiro de 2022. Tongans are on the beach to film the first waves hit the coast. O povo de Tonga está na praia para filmar as primeiras ondas que atingiram a costa. Eles filmaram o tsunami enquanto ele invadia as ruas da capital, prendendo algumas pessoas dentro, enquanto que outros fugiram para lugares mais altos, minutos apenas antes das ondas chegarem. O povo de Tonga ouviu o vulcão explodir. Tsunami warnings in the region. Explosões e terremotos. Essa mulher está em uma igreja na vila de Apatanata e ela está falando com seus amigos no telefone e eles dizem para ela sair. Ela disse, eu não posso ir. A água está extremamente alta do lado de fora. A igreja está bem de frente para a praia e mais ondas começam a invadir enquanto ela filma. Outros tentaram salvar propriedade, eles tentaram livrar este carro, mas eles tiveram que retroceder enquanto uma onda arrasta o carro. Descrita como a mais violenta explosão vulcânica. No nível do mar, a erupção parecia-se com uma nuvem similar a um cogumelo, lançando uma massa de nuvens e cinzas até 40 quilômetros no ar, de altura no ar. A água invadiu as ruas e os prédios, inclusive aquela igreja. Alguns foram arrastados pelas ondas. Este vulcão entrou em erupção com um choque violento. What are we gonna do? Há um tsunami que vai vir, isso significa que haverá um terremoto que vai atingir o fundo de um oceano, Uma série de eventos dramáticos começaram quando os cientistas registraram um terremoto de 5,8 de magnitude em Tonga. E no próximo dia, os cientistas registraram um segundo terremoto de 4,5 de magnitude. Então, o vulcão explodiu. Uma erupção vulcânica submarina explodiu, lançando alertas de tsunami através de toda a costa do Pacífico. O vulcão subterrâneo, todos os noticiários globais repetiam as palavras dos mais poderosos profetas do Senhor. A violenta erupção de um vulcão submarino em Tonga desencadeou um tsunami que atingiu furiosamente vários países. A tsunami warning has been issued for parts of eastern Australia after an underwater volcano erupted off Tonga in the South Pacific. Vulcão submarino explodiu.
Este porto antes verde agora está coberto por cinzas. Um bairro verde, luxuoso, agora coberto com cinzas. A ilha do vulcão agora praticamente desapareceu. E as cinzas do vulcão cobriram toda a ilha. E os 2 megaprofetas do Senhor advertiram que um tsunami estava vindo à terra. Eu vejo um tsunami vindo à terra em breve. E quando veio 15 de janeiro de 2022, de fato o tsunami foi tão massivo que desencadeou um alerta de tsunami em todo o mundo. Antes de uma violenta erupção, o vulcão Tonga Hapai, ele começou a lançar cinzas e fumaça no céu, causando ondas de choque através de todo o mundo. Este pequeno ponto no Oceano Pacífico lançou ondas de choque através de todo o globo. Alertas de tsunami foram liberados para Fiji, Samoa, Hawaii, Long Island, a costa australiana, Japão, Estados Unidos e a costa canadense. O impacto alcançou Nova Zelândia, Equador, Peru e Chile. As ondas de choque viajaram a mais de 1.000 km por hora, alcançando 7.000 quilômetros em Perth, e uma grande explosão foi ouvida no Alasca a mais de 10.000 quilômetros de distância. Grandes ondas atingiram uma marina na Nova Zelândia, afundando vários barcos. E este homem está dizendo, foi simplesmente inacreditável. A explosão foi tão violenta que atingiu e lançou alertas de tsunami em vários países. Evacuações aconteceram na costa do Japão. O Senhor está vendo as ondas de choque do vulcão submarino perto da onda do Pacífico, a ilha de Tonga. Esta explosão do vulcão foi tão poderosa que foi sentida a mais de 10.000 quilômetros de distância no Peru. As ondas afundaram barcos na Nova Zelândia e no Japão. As ondas invadiram Chile e Equador. As poderosas ondas jogou os barcos como se fossem brinquedos. Uma tempestade então veio, exatamente como a profecia dizia. Isto é um alerta raro de tsunami, porque atingiu vários países e toda a costa dos Estados Unidos. Um pequeno pontinho no Pacífico gerou ondas de choque através de toda a terra. Os mais poderosos e glorificados profetas do Senhor literalmente comandaram o Oceano Pacífico para sair e perseguir as pessoas. E eu vejo o oceano saindo. E muitas pessoas correndo. O tsunami perseguindo-os. O Senhor falou comigo. O oceano saindo e eu vejo pessoas correndo. E quando veio 15 de janeiro de 2022, muitas pessoas literalmente fugiram por suas vidas através de todo o mundo. Este mercado
foi invadido. Esta mãe desesperada, ela está correndo e reunindo seus filhos. Vamos, levantem, vamos embora. A ansiedade dela aumenta a cada segundo. O vulcão está em erupção e continua explodindo. Vamos para longe daqui. E os policiais comandando as pessoas para se moverem para locais altos. No Peru, as ondas do tsunami invadiram o mercado, arrastando lojas e propriedades, e os clientes fugiram em medo, em pavor daquilo que poderia acontecer em seguida. O mundo inteiro ficou em alerta de tsunami. Tamanha explosão deste vulcão submarino que a língua dos poderosos profetas do Senhor fizeram acontecer. O poder e a enormidade das palavras deles causou esta massiva explosão que os 2 megaprofetas do Senhor, Jeová Yahweh, comandaram para vir à existência em 3 de outubro de 2021. Foi a maior explosão vulcânica do século XXI, com uma explosão 1.200 vezes mais forte do que a bomba, a explosão de Hiroshima. A mais poderosa erupção vulcânica do século XXI. Foi a mais poderosa erupção que já foi registrada. Esta foi uma erupção vulcânica monstruosa, ele chama monstruosa. O poder da explosão, 1.200 bombas de Hiroshima. Outro estudo revelou que a erupção criou ondas na atmosfera da Terra. Os pesquisadores disseram que nunca viram nada similar. Para estas poderosas ondas, o que elas trouxeram à atmosfera? Em 7 horas, eles tiveram 400.000 raios. Esta foi a maior explosão vulcânica que já aconteceu. Ela corresponde a, segundo a NASA, os cientistas estimam que esta explosão corresponde a 10 toneladas de TNT. As well as the unusual nature of the tsunamis it generated, will have scientists studying the event for years. Nesta explosão vulcânica foi tão anormal que vai fazer com que os cientistas estudem esta explosão por anos. Foi tão poderosa a explosão que os satélites espaciais capturaram a imagem, mostrando que as ondas da explosão deste som viajou na velocidade do som. Nem mesmo a própria ilha do vulcão foi poupada. As imagens de satélites mostram que ela afundou, a maior parte dela afundou no mar. Terrível profecia do tsunami em Tonga 2022. Profetizada em 3 de outubro de 2021, cumpriu-se com precisão de detalhes em 15 de janeiro de 2022. O Senhor Deus, cumprindo as palavras dos seus mais poderosos profetas em tempos recordes, para mostrar para esta geração que estes são os seus mensageiros e que toda a terra tem que ouvi-los, porque eles foram enviados pelo próprio Deus, o dono da terra e de tudo que nela há, para preparar o caminho do Senhor, chamar toda a terra ao arrependimento, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono da terra, Cristo Jesus, o Messias, está vindo. E Ele está vindo para salvar os justos no arrebatamento e fazer descer o terrível juízo do grande e terrível dia do Senhor para aqueles que não se arrependeram
e se rebelaram contra o Senhor. A explosão do vulcão em Tonga causou um desastre ecológico. 6.000 barris de óleo foram despejados no mar. Este derramamento causou um desastre ecológico. On Thursday, President Pedro Castillo declared the environmental emergency, É uma emergência ambiental e é um dos piores desastres ecológicos destes tempos recentes. As palavras dos megaprofetas do livro do Apocalipse 11, sacudindo esta terra, já demolindo a terra, porque o Messias está vindo e a humanidade está distraída. Vejam as tremendas mensagens do antes e depois, para entender que o Senhor Deus agora veio para abalar os habitantes da terra, para demolir tudo aquilo que os distraiu e os afastou do seu Criador, as obras das suas mãos. Antes e depois. Em um momento, o Senhor mudou o status desta ilha de Tonga. Uma ilha antes luxuosa e verdejante, agora está coberta com cinzas. Prepare o caminho. O Messias está vindo. E os mensageiros que preparam o caminho do Messias já estão andando na terra. Os dois mais poderosos profetas do Senhor comandam um grande tsunami. O tsunami de Tonga 2022. A profecia se cumpriu. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo. O Senhor falou comigo a respeito de um oceano que está saindo e eu vejo pessoas correndo. Há um tsunami que virá, isso significa que haverá um terremoto que vai atingir o fundo de um oceano. E eu vejo pessoas correndo. Eu os vejo correndo por suas vidas. E eu vejo o oceano saindo. E muitas pessoas correndo. O tsunami perseguindo-os. E eles estão correndo, tentando se trancar. Ele me colocou lá e eu corri. Eu corri pela minha vida com eles. Esta é a forma como o Senhor fala com seus servos. Então, depois de fazer isso, então o Senhor me trouxe para ficar perto daquele oceano. E Ele me pediu para ferir aquele oceano com o juízo do Senhor. Então, exatamente como eu vi o oceano perseguindo-os, o oceano começou a perseguir as pessoas, estritamente baseado nas palavras da minha língua. Eu passei o juízo do Senhor naquela nação e o oceano saiu. Aquelas pessoas são pessoas de pele clara. Aquela área são pessoas de pele clara. Então, há uma tempestade muito severa que está vindo do oceano. Eu não sei se é o terremoto que vai atingir o fundo do oceano ou se está vindo como uma tempestade do oceano, mas eu vejo muitas pessoas correndo e eu estou correndo, o Senhor me colocou lá e eu estou correndo pela minha vida com eles, tentando trancar suas lojas, trancar suas casas, e as pessoas estavam correndo para salvar suas vidas. E novamente, em 3 de novembro de 2021, eu vejo um tsunami vindo à Terra.
2 meses e 1 semana depois, o Senhor repetiu a profecia. E novamente, no dia 3 de dezembro de 2021, eu vejo um tsunami vindo à Terra em breve. 2 meses e 5 dias antes, repetiu. E quando finalmente veio, 15 de janeiro de 2022, quando o Senhor comandou arrependimento, mas as nações da terra não se arrependeram, em um tempo recorde de 3 meses, esta aterrorizante profecia cumpriu-se da forma mais espantosa, quando os 2 mais poderosos profetas do Senhor literalmente sacudiram o fundo do Oceano Pacífico. O maior, mais amplo e mais profundo oceano do mundo, e empurraram as pesadas águas do Oceano Pacífico, criando um massivo tsunami global no Oceano Pacífico, no Oceano Atlântico e no Mar Mediterrâneo. E as palavras deles literalmente capturaram todas as manchetes dos noticiários globais. This is CNN Breaking News. We begin this morning with breaking news. A tsunami advisory is now in effect alerta de tsunami foi liberado para toda a costa americana e Alasca. Isto veio depois de uma erupção de um vulcão subterrâneo. Veja este vídeo. Mensagens incríveis de satélite mostrando uma nuvem e ondas de choque. A erupção aconteceu perto da ilha de Tonga. Atingiu, logo em seguida atingiu a ilha com ondas, inundando toda a linha da costa. O tsunami criou tsunami. Atingiram não apenas o Pacífico, mas também o Atlântico e o Mediterrâneo. Uma série de eventos dramáticos começaram quando os cientistas registraram um terremoto de 5,8 de magnitude em Tonga. No dia seguinte, os cientistas eles registraram um segundo terremoto de 4,5 de magnitude. Então, o vulcão explodiu. Essa ilha foi praticamente totalmente destruída, mergulhou no fundo do mar depois desta violenta explosão. O vulcão lançou fumaça como semelhante a um cogumelo. Tongans are on the beach to film the first waves hit the coast. A língua dos mais poderosos profetas do Senhor comandaram a maior explosão vulcânica do século XXI. Correspondente a 1.200 bombas de Hiroshima e 10 toneladas de dinamite. Tão violenta foi a explosão, para anunciar para esta geração que o tempo acabou, o Messias está vindo, e aqueles dias terríveis, quando os homens iriam desmaiar de terror. This woman is in a church in the village of Patanata. She's talking to friends on her phone. They tell her to leave. I can't go, she says. The water's too high outside. The church is right on the beach, and more waves wash inside as she records. Others want to save property. Several try to free up this car on the beach. But then they scramble back as a wave takes the car. These pictures are from the New Zealand High Commission. Described as the most violent eruption captured on satellite, with the equivalent force of a magnitude 5.8 earthquake. At sea level, the eruption resembled a mushroom cloud, a mass of steam, ash and rock surging out of the ocean 20 kilometers into the air. Foi na forma de um cogumelo, lançando uma massa de fumaça e cinzas a quase 42 quilômetros de altura no ar. Startled locals rushed to find higher ground as water crashed its way through. A river flooding streets and buildings, including this church.
Some were caught out by the rising tide. This volcano erupted with a rude shock in the late afternoon local time. My hand is shaking. What are we gonna do? Há um tsunami que virá, isso significa que haverá um terremoto que vai atingir o oceano, exatamente como a profecia dizia acontecer. E as palavras dos poderosos profetas do Senhor foram repetidas em todos os noticiários globais. The next day, scientists recorded a second 4.5 magnitude earthquake. And the volcano exploded. An underwater volcanic eruption on Saturday triggered tsunami warnings across the Pacific Rim. That massive undersea volcanic eruption and the tsunami that followed. An underwater volcano erupted off the islands of Tonga. It caused an enormous tsunami with waves that travelled as far as New Zealand, Australia, Japan, Peru and the US. The violent eruption of an underwater volcano near Tonga in the South Pacific triggered a tsunami that furiously hit the coasts of this small nation and set off alarms in other countries. A tsunami warning has been issued for parts of eastern Australia after an underwater volcano erupted off Tonga in the South Pacific. This once bustling port, now buried in ash and dust. A lush green neighborhood, now just a sea of gray. The island that surrounded the underwater volcano before its eruption, now seemingly gone. The ash that now covers the islands, creating a crisis. I see a tsunami coming to the earth soon. Ninaona tsunami ikija duniani hivi karibuni. A prelude to a violent eruption. On Friday, the Hunga Tonga Hunga Hapai volcano sent plumes of smoke and ash shooting into the sky. In an explosion so powerful, it sent shockwaves around the world. And from this tiny speck in the Pacific Ocean, shockwaves across the globe. Tsunami warnings were issued for Pacific islands including Fiji, Samoa, Hawaii and Norfolk and Lord Howe Islands, along with the Australian East Coast, Japan, the US and Canadian Pacific Coast. The impact stretched to New Zealand, Ecuador, Peru and Chile. Those shockwaves travelled at more than 1,000 kilometres an hour, reaching almost 7,000 kilometres to Perth, with the sonic boom heard in Alaska, almost 10,000 kilometres away. Tsunami sirens were heard in Ecuador. A 2-metre tidal surge and large waves washing ashore sank a number of boats and damaged others at a marina in New Zealand's far north. This boat sunk all through the harbour. It's unbelievable. SOCIAIS was the eruption that tsunami warnings were issued across the Pacific, including in Samoa, Australia, Japan, Hawaii, Chile and the US Pacific coast. Evacuations were ordered in parts of Japan after coastal waves were detected, and Hawaii was slammed by waves of up to 2 feet. Well, the world has seen and felt the shockwaves of a massive underwater volcano on the doorstep of the Pacific island of Tonga. This volcanic eruption in Tonga
was so powerful that the impact was felt 10,000 kilometers away in Peru. The waves battered boats in Japan and New Zealand. Floods lashed Fiji, Chile, and Ecuador too. From Japan to New Zealand, littered with sunken fishing boats, the powerful waves tossing them like toys. The underwater eruption was so powerful that it was detected around the world. Storm stretching from Albury through to Port Macquarie. We turn now to that rare tsunami advisory for the entire North American West Coast from Alaska to California. And take a look at these images from Pacifica, California, showing waves crashing into the shoreline. E os mais poderosos profetas do Senhor literalmente comandaram o Oceano Pacífico para sair e perseguir as pessoas. E eu vejo o oceano saindo do seu lugar. E muitas pessoas correndo. O tsunami perseguindo-os. O Senhor falou comigo a respeito de um oceano que está saindo e eu vejo pessoas correndo. E quando veio 15 de janeiro de 2022... muitas pessoas literalmente fugiram por suas vidas, através de todo o mundo. Tsunami em Tonga. 2022. Esta mãe desesperada, ela está reunindo rapidamente os seus filhos. Vamos sair, levantem, vamos sair. A ansiedade dela vai aumentando a cada segunda. O vulcão está em erupção e continua em erupção. Levantem, vamos para longe daqui. As ondas invadiram este mercado no Peru, arrastaram as lojas e as propriedades e os mercadores e os clientes fugiram em pânico, com medo daquilo que poderia acontecer em seguida. As palavras da língua dos mais temíveis profetas do Senhor desencadearam um tsunami global. O grande poder e a enormidade das palavras é espantosa. A massiva explosão que os 2 mega profetas de Yahweh comandaram para existir em 3 de outubro de 2021 foi a maior explosão vulcânica do século XXI, com uma explosão 1.200 vezes mais forte do que a bomba de Hiroshima. A mais poderosa erupção vulcânica do século XXI. O Senhor já começou a demolir a Terra para anunciar para esta geração que o Messias está vindo. As reportagens dizem uma explosão monstruosa. Uma monster erupção. Foi uma das mais altas erupções. O som, outro estudo, revelou que a erupção criou ondas através da atmosfera. Os pesquisadores disseram que nunca viram nada parecido. Estas ondas que fluíram através da atmosfera. Em 7 horas aconteceram 400 mil raios. Esta foi a maior explosão vulcânica que já foi registrada. A NASA e cientistas da NASA dizem que a intensidade foi semelhante a 10 toneladas
the shockwave produced by the explosion, as well as the unusual nature of the tsunamis it generated, will have scientists studying the event for years. Foi totalmente diferente de todas as outras. Foi incomum. A explosão foi tão poderosa que satélites do espaço viram o som do vulcão viajando à velocidade do som. Nem mesmo a própria ilha do vulcão foi poupada. As imagens de satélite mostram que a ilha, a maior parte dela, afundou no mar. Tsunami em Tonga 2022. Profetizado em 3 de outubro de 2021, cumpriu-se em 15 de janeiro de 2022. O Senhor está cumprindo as palavras dos seus profetas de uma forma extremamente rápida. Em um tempo recorde de 3 meses. O Senhor cumpriu esta profecia de uma forma aterrorizante, para anunciar para esta geração que o Messias está vindo. O tempo acabou. O Senhor está abalando a terra para chamar todos os habitantes da terra ao arrependimento, para se prepararem para a vinda do Messias. Crude oil washing ashore after a devastating spill along the Peruvian coast near Lima. The tsunami caused by the volcanic eruption near Tonga on January 15th apparently ruptured an underwater pipeline as a Spanish Repsol oil tanker was unloading crude at a refinery, causing the disaster. An investigation is underway. Authorities say the challenge to contain and clean the estimated 6,000 barrels dumped will be impossible to accomplish. On Thursday, President Pedro Castillo declared the environmental emergency, describing the oil spill as the most worrying ecological disaster in recent times. Prepare o caminho. O Messias está vindo. Os 2 mais temíveis profetas do Senhor ferem a terra com um tsunami. Tudo começou em 3 de outubro de 2021. O tsunami em Tonga 2022. Mega culto de celebração do meio da semana. Sejam todos bem-vindos. Fiquem sintonizados.
Estejam prontos, povo amado. Bispa Hilda Deteia, na rádio Jesus is Lord, anunciando que o poderoso culto global está prestes a começar. Que os mega profetas do Senhor estão prestes a vir ao ar. Os mega profetas do Senhor já chegaram no altar e a qualquer momento agora eles virão até nós. Os mega profetas, atenção amados, os mega profetas do Senhor Deus Jeová Yahweh já chegaram no altar e a qualquer momento agora eles virão ao ar. Prestem atenção amados, porque nós vamos mudar o link para podermos receber os mega profetas do Senhor Deus Jeová Yahweh. Este é um anúncio especial. Atenção, amados, este é um anúncio especial. Os mega profetas do Senhor Deus Jeová Yahweh já estão no altar. A qualquer momento agora os mega profetas do Senhor Deus Jeová Yahweh virão ao ar. Atenção todos, nós vamos mudar o link, então estejam prontos para que possamos receber os profetas do Senhor em um novo link. Estejam atentos.